Ministro Marco Aurélio Mello, peça para ir para casa. Se convença, ministro, que o senhor não tem mais condições de continuar no Supremo Tribunal Federal. O seu Tico e o seu Teco não estão mais conversando um com o outro. Olá, está tudo bem com você? Gastou bastante, além da conta, no carnaval? Viajou, passou raiva na estrada? Ouviu notícias, desligou o rádio porque não queria saber o que estava acontecendo no Brasil? Você não sabe o que espera a quarta-feira para os brasileiros. Primeiro, o Temer, com um governo mergulhado ao extremo, quando o seu principal assessor, o Yunis, destruiu politicamente o Palácio do Planalto, entregando o Eliseu Padilha, que perdeu todas as condições de continuar chefe da Casa Civil, por sinal o cemitério de todos os grandes homens e mulheres próximos do presidente. Ninguém sobreviveu à Casa Civil. E o Yunis entregou o Padilha, dizendo que Padilha e Funaro trocaram um envelopezinho. Agora já aparece uma caixa de uísque, que dentro desse envelope ou da caixa de uísque teria R$1 milhão em dinheiro vivo. E o Padilha, cada vez que se sente acossado na Casa Civil e no governo, inventa uma doença. Só que ele tem que ter cuidado, porque na idade dele, com 71 anos, começa a ir muito ao hospital e levanta as mãos para cima. O Jesus vem buscar, pode ter certeza. É só levantar de novo as mãos para cima e o cara vem buscar ele. Isso é fato. O Rui Falcão, aquele camarada que é o presidente do PT, aquele camarada que não tem nenhum constrangimento em defender o indefensável, em defender os ladrões, os corruptos. Essa gente do partido dele, que desde a fundação do partido só fizeram uma coisa, tentaram se apropriar do Brasil, se uniram aos políticos e aos empresários, que eu chamo das elites, para roubar. Se valeram de ser amigos das elites para roubar muito com os empreiteiros que estão presos hoje. Pois esse Rui Falcão, se valendo da decisão absolutamente maluca e sem conexão com a realidade do ministro Marco Aurélio, que manda soltar o goleiro Bruno, condenado com provas as mais variadas, com confissão de quem matou a Elisa Samúdio, foi... Os que executaram a Elisa confessaram que ela foi assassinada e jogada aos cães e que foi o Bruno que mandou. Agora vem o Marco Aurélio e o liberta dizendo que não, ainda tem recurso porque não está bem definido se ele é culpado ou não. O ministro Marco Aurélio, aquele que teve a filha nomeada desembargadora federal pela Dilma Rousseff. Ou seja, essa ligação que estão tentando criar um cenário para quê? Agora o Rui Falcão confessa. É criar um cenário para desqualificar ou levar de volta ao plenário do Supremo Tribunal Federal a discussão se a condenação de segundo grau já tem que ser cumprida. Nada mais isso. É uma jogada para a chegada agora do Alexandre de Moraes, para ver se o Alexandre de Moraes muda o placar do Supremo Tribunal Federal e agora passa a beneficiar os ladrões que estão presos por decisão já de uma instância superior de segundo grau, os tribunais regionais federais, no caso da Lava Jato. E o que diz o Rui Falcão? Se o Bruno foi solto, também tem que soltar o Palocci, tem que soltar o Vaccari e o Zé Dirceu. Muito obrigado, Rui Falcão. O Brasil agradece a sua comparação. Realmente, o José Dirceu, o Vaccari e o Palocci são iguais ao Bruno. Porque o Bruno matou a mulher e sumiu com o menino. É um crime hediondo. Palocci, Zé Dirceu e Vaccari mataram milhões de meninos do Brasil com o dinheiro que roubaram. Porque o dinheiro que eles desviaram dos cofres públicos da Petrobras serviria para pagar escola para as crianças, medicamentos para as crianças, principalmente na primeira infância, um acompanhamento digno, e nos hospitais que não existem, e nas creches que não existem, nas maternidades que não existem, porque esses bandidos, o Dirceu, o Palocci e o Vaccari, roubaram dinheiro para matar crianças que estavam nascendo, das mães que não foram acompanhadas. São tão criminosos quanto o Bruno. E você tem razão, Rui Falcão, em defender tanto o Bruno quanto os três principais líderes presos hoje do PT nas prisões de Curitiba. Então este país chamado Brasil
é um país do faz de conta, é um país do carnaval. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, pela segunda vez, desafia o plenário, dizendo e sustentando que condenações de primeiro e segundo grau contra a mesma pessoa ainda tem que ir para terceiro grau, quarto grau e talvez para a ONU e talvez para o Congresso Interplanetário para ver se os caras têm culpa ou não. O Brasil é um carnaval. E eu tenho para concluir esse vídeo de hoje para dizer uma coisa. Ministro Marco Aurélio Mello, peça para ir para casa, se convença, ministro, que o senhor não tem mais condições de continuar no Supremo Tribunal Federal. O seu Tico e o seu Teco não estão mais conversando um com o outro. O Brasil já viu isso, o Brasil já sabe disso, talvez até a sua família já saiba disso. Só o senhor que não se convenceu o desserviço que o senhor vem prestando à nação brasileira e principalmente à justiça brasileira. O senhor, ministro Marco Aurélio, com a decisão de soltar o Bruno, está enxovalhando, está desqualificando o último estágio da garantia constitucional do Brasil. Porque soltar o Bruno é dar um tapa na nação brasileira, é dar um tapa na inteligência nacional e principalmente provar que o Supremo hoje se presta para interesses obscuros, interesses não republicanos, interesses de um pagamento do que é feito para alguns de seus integrantes. E o senhor não fazia parte daquela lista do Lewandowski, do Toffoli, mas agora o senhor já está incluído, é o terceiro. Os novos que todo mundo acusava que teriam um comportamento duvidoso no Supremo, tem se comportado com brasileiros. Agora o senhor que envelheceu, e a velhice é triste, ministro Marco Aurélio, a velhice compromete a inteligência, e o senhor está com a sua comprometida, infelizmente. Peça para ir embora. Está na hora do senhor se recolher e cuidar dos seus netos. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Ele está com a gente já nesta segunda-feira de carnaval, para os comentários de hoje. Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac. Bom dia, Graiza. Opa! Ele é alemão também? Também. Alemão, é Graiza. Graiza. Hoje nós não temos aqui a Niederauer. Bom dia, Almirante Nelson. Oi! Acabou os cumprimentos? Bom dia, ouvintes da Rádio Estadão. O Emanuel tá de folga também. Quem? O Emanuel tá de folga. Bom dia, Emanuel. Bom fim tá de folga. De folga. Bom dia, ouvintes da Rádio Estadão, aqueles que querem saber de tudo. Notícia. E opinião. Vamos começar com o quê? Com o ministro Marco Aurélio, é isso? Não é bem o ministro Marco Aurélio o protagonista, mas... Vamos, né? Bom, ele mandou soltar o goleiro Bruno Fernandes, acusado de matar a ex-amante Elisa Samúdio, já está solto. A decisão em caráter liminar foi tomada terça-feira, dia 21. Será que ele fez a coisa certa, hein, Neumann? Eu resolvi comentar esse assunto de polícia aqui, porque esse assunto de polícia, ele remete a um assunto que mais tarde eu vou tratar dos partidos políticos, a respeito do mais grave problema da justiça brasileira, que é o problema da impunidade. Existe uma espécie de escravidão da decisão judicial aos autos, né? O juiz fala nos autos, os autos aqui mandam tudo, então a vida virou um pedaço de papel, né? A realidade não tem nada a ver. Eu vou ler aqui para você, Raíssa, um trecho do despacho do ministro Marco Aurélio Mello, sem discuti-lo do ponto de vista legal, porque eu não tenho autoridade para isso e porque me parece que, do ponto de vista da forma da lei, não há o que discutir. De qualquer maneira, o que eu discuto é, primeiro, a lei, a forma da lei em si. Quer dizer, como se escreve uma lei sem atentar para os dados da realidade. Então, nós temos uma postura completamente oposta entre os juízes da primeira instância e os juízes da última instância. O Marco Aurélio escreveu o seguinte: o juízo, ao negar o direito de recorrer em liberdade, considerou a gravidade concreta da imputação. Reiterados são os pronunciamentos do Supremo sobre a impossibilidade
de potencializar-se a infração versada no processo. O clamor social surge como elemento neutro, insuficiente a respaldar a preventiva. Bom, eu concordo com Marco Aurélio Mello de que o clamor social não pode influir a decisão do juiz. Agora, também a decisão do juiz não pode ser dada para negar o clamor social, somente para enfrentar o clamor social. Eu não acredito que, no caso da justiça, valha aquele lema latino, vox populi, vox dei, né? Voz do povo é a voz de Deus. Não, mas também a voz do juiz não é a voz de Deus, nem do juiz da primeira instância, nem do ministro do Supremo Tribunal Federal. Continuamos aqui, colocou-se em segundo plano o fato de o paciente ser primário. Aí depende um pouco do sentido da palavra primário, né? De fato, o Bruno era primário porque foi o primeiro crime que ele cometeu. E ele recebeu o benefício de ter cometido. Agora, não se leva em conta a natureza do crime? A forma como o crime foi cometido? Quer dizer, é claro que o juiz não pode julgar a partir do clamor popular, mas é inevitável que o clamor popular reclame quando se solta um assassino tão brutal, tão violento. O Bruno, ele primeiro matou uma mulher, eu nem vou chamar de namorada, ou de amante, ou de prostituta, de nada. Ele matou uma mulher, um ser humano. Esse ser humano teve uma noite, sei lá, 2 noites, sei lá quantas, de sexo com ele, e esse sexo resultou num filho. Um filho dele. Ele tentou, de todas as formas, segundo testemunhas, né? Ele tentou comprar a possibilidade da mulher ir à justiça. E a tratou sempre de forma muito negativa, e também ele tratou a vida em geral como sendo uma coisa que estivesse na dependência do seu poder econômico. Ele é uma pessoa de origem humilde, isso não quer dizer nada, não teve, assim, digamos, uma educação bastante esmerada, mas também isso não quer dizer nada. Agora, é uma pessoa de instintos realmente complicados, né? Eu sou Flamengo, acompanhei a carreira de Bruno no Flamengo, ele foi um grande goleiro, mas era também um goleiro que dava demonstrações de um certo desligamento. Ele tinha um cérebro assim, ele defendia pênaltis, agora de repente ele tomou um gol do Montilho lá no Chile, que foi uma coisa absurda. Eu vi também ele tomar um gol no Fla-Flu, que o cara chutou praticamente da área do Fluminense e a bola entrou mansamente no gol dele. Ele é uma pessoa que tem, certamente, que mereceu uma certa atenção do ponto de vista do funcionamento do cérebro dele. Afinal de contas, até hoje há uma complicação para jogar esse crime, porque o cadáver não apareceu. E tudo indica que o cadáver não apareceu porque foi devorado por cães de uma pessoa que fez isso a serviço dele e pago por ele. Então, dizer que um sujeito desse, uma pessoa dessa, é primária. E é o seguinte, ele possui bons antecedentes. Quer dizer, os antecedentes, bons antecedentes, só são contados a partir do cumprimento da pena. Eu até entendo isso. Eu não posso dizer que uma pessoa tem bons antecedentes depois de ter matado uma mulher, né, tentado sequestrar o filho e ocultado o cadáver. Quer dizer, o mínimo que se espera de um ser humano é que ele não faça isso. E o mínimo que se espera de um ser humano que ocupa um cargo importante no Supremo Tribunal Federal é que leve isso em conta. Não leve em conta apenas o teor do que está escrito no papel e também o fato de querer aparecer. Esse ministro tem uma certa tendência à fama e aí ele, desde que ele começou, ele foi indicado por Fernando Collor e é muito elogiado até hoje porque ele não quis participar do julgamento do Fernando Collor por se julgar impedido, né? Impedido por ser primo do Collor, né? A indicação não o recomenda muito. De qualquer maneira, ele não tem nada a ver com o Collor, não vamos levar isso em conta. O que acontece em relação a ele é que ele tem tido um comportamento que é definido no meio jurídico como um espírito de porco. É aquele caso evangélico, quando Jesus Cristo encontra um sujeito maluco e diz que ele está cheio de demônios e joga os demônios dele numa manada de porcos que se joga no abismo. Ele está sempre do contra, sempre para ter um certo destaque. Não é fácil destacar em 11 ali, e uma boa forma de destacar é isso. A esta altura, sem culpa formada, o paciente está preso há 6 anos e 7 meses. Na verdade, estava condenado a 22. Na verdade, a justiça foi lerda. Agora, o que é que a sociedade tem
de culpa por a justiça ser lerda. Por que o ministro Marco Aurélio não entra numa cruzada para que a justiça seja mais rápida, né? O Tribunal de Justiça de Minas foi muito lerdo nisso. Por que não puniu o Tribunal de Justiça de Minas em vez de soltar o goleiro, né? A complexidade do processo pode conduzir ao atraso na apreciação da apelação, mas jamais a projeção no tempo da custódia que se tem com a natureza, como de natureza provisória. Eu quero lembrar também que esses dias aconteceu um caso bastante grave de um juiz e um promotor que soltaram o Rogério Jeremias de Simone, conhecido como GG do Mangue, porque ele já estava há muito tempo usando um truque, que é o truque de trocar a defesa. E o juiz é obrigado a dar para a nova defesa. E assim ele foi vencendo todos os prazos. Aí o Marco Aurélio solta o cara, e é o caso, porque ele tinha, realmente, ele já estava passando tempo demais. Mas ele não estava passando tempo demais. No caso do Bruno, foi erro da justiça. No caso do GG, não. Foi truque aproveitando as falhas da lei. É claro que o Marco Aurélio não tem que julgar as falhas da lei. Isso é um problema de quem fez a lei. Mas o certo é que o GG do Mangue foi solto, deu um endereço que não corresponde à realidade e não vai comparecer ao seu julgamento. Segundo consta, está comandando o PCC no Paraguai. É claro que isso pode ter sido uma coincidência, mas as coincidências, elas sempre acontecem com aqueles que propiciam essas coincidências. Ou não é? É claro, agora você falou com muita propriedade aí. Tecnicamente, ok, decisão, mas... E daí? Tecnicamente pode estar correta, mas no caso desse GG do Mangue, não se leva em consideração. Veja bem, os bons antecedentes dele, quais são? Quais são os bons antecedentes do GG do Mangue? Eu gostaria que os juízes que estão lidando com esse caso explicassem, né? Além disso, eu quero lembrar o seguinte: o ministro Marco Aurélio, ele é muito presente para soltar gente, ele é um dos grandes merecedores da denominação que eu dei aqui, o STF, que é Suprema Tolerância Federal. É assim, latindo mesmo, né? Então, eu não me lembro do juiz Marco Aurélio estar fazendo uma cruzada para soltar os presos pobres que não podem pagar advogado, que já cumpriram suas penas e continuam presos. Certamente, até o juiz pode ter participado, o ministro, mas eu não me lembro. Agora, o Bruno não é propriamente uma pessoa pobre, eu não estou dizendo nada, não estou fazendo nenhuma insinuação. O Bruno é uma pessoa que tem destaque, que dá notícia. Agora, soltar o Zé Mané, que está preso, sei lá, em Presidente Epitácio, nem tanto, porque onde ele está preso aqui em Pinheiros, que não tem nenhum destaque e nenhum dinheiro. O ministro Marco Aurélio também usa isso para fazer força, no caso, do combate que ele faz a soltar, autorizar a prisão de membros, de condenados na segunda instância, ou seja, por membros de um colegiado. Vamos voltar aqui ao caso do Bruno, né? Porque ele afirmou na sexta-feira, assim que foi solto, que mesmo que se existisse prisão perpétua, isso não traria a vítima de volta. A declaração foi numa entrevista à TV Globo Minas, no mesmo dia que ele foi liberado, após a emissão de habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello. Aliás, o Neumann, sobre essa declaração, tem até um ouvinte nosso aqui, a Antônia de Guarulhos, está dizendo que para ela interpretou como uma confissão isso, né? E aí, tanto cinismo assim perturba, né? É uma confissão, a Antônia tem razão. Agora, é de um cinismo atroz, quer dizer, é de um cinismo que expõe a vaidade do Marco Aurélio Mello ao extremo, né? Um camarada que diz uma coisa dessa, inclusive um assinte. Eu vi a mãe da Elisa Samúdio na televisão. Ele foi. Agora, outra coisa que eu gostaria, e aí o Marco Aurélio não tem nada com isso, é o seguinte: se o cara vai ser condenado a 22 anos e 3 meses de prisão, por que é que ele não cumpre isso? Por que é que tem todas essas atenuantes que terminam soltando e achando que foi demais ele ter ficado 6 anos preso? Mas por quê, hein, Raíssa? Ficou quase 6 anos na prisão, ficou condenado 22 anos e 3 meses. Ou então o júri não vale nada. Não recorreu, o recurso demorou. Por que é que não é punido, então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que demorou tanto, né? Bom, para a gente continuar aqui, fechando esse bloco ainda com o Supremo, tem uma entrevista hoje no Estadão do ministro Gilmar Mendes, em que ele diz que é uma irresponsabilidade apresentar a limitação do foro privilegiado como solução dos problemas nacionais. Bom, uma eventual supressão do foro, segundo ele, deveria atingir todos, inclusive os integrantes do Judiciário.
E aí, essa seria uma tradução em linguajar menos chulo da suruba do Jucá? É isso aí? É a suruba geral, não seletiva, né? Isso. Gilmar reconheceu que a imagem do Supremo não ficou lustrosa. Eu não diria lustrosa, viu, ministro? A imagem do Supremo é lamentável. O Supremo não brinque com essa imagem, porque ela é horrível. E Vossa Excelência tem muita responsabilidade nisso. O ministro Gilmar Mendes também é um soltador daqueles, né? É o rei do perdão, né? E garantiu que a relação dele com o Michel Temer não vai comprometer o julgamento da ação que pode levar à cassação do mandato do presidente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Olha, eu tenho todo o respeito pelo ministro Gilmar Mendes, mas eu quero dizer para ele que a palavra dele não basta em relação a isso, não. As exibições de intimidade dele com o Temer não favorecem a imagem dele, a imagem da Suprema Tolerância Federal, nem a imagem da democracia no Brasil. E agora, eu quero dizer que eu concordo com o ministro. Aliás, eu tinha uma posição que era a favor de foro privilegiado para presidentes de poderes. Não tenho mais. No momento, duas coisas que eu li. Aliás, uma coisa que eu li no fim de semana, uma matéria que foi feito um levantamento sobre foro privilegiado no Globo, em que mostra que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não tem foro privilegiado. Por que o presidente do Brasil, o Donald Trump, tem o poder de apertar um botão que joga um monte de míssil na União Soviética, a antiga União Soviética, hoje Rússia, assim como ou no Iraque, em qualquer lugar. Esse cara não tem. Donald Trump não tem, como o Bill Clinton, por exemplo, foi assediado por um promotor de primeira instância a respeito de um caso de transgressão sexual no Salão Oval da Casa Branca, porque ele não tem direito a foro, nem devia ter. Então quer dizer que eu aderi ao seguinte: foro privilegiado zero. E digo como o Gilmar Mendes traduziu bem o negócio da suruba. Se for para suruba, é todo mundo ou ninguém. Eu quero dizer só uma coisa ao ministro Gilmar Mendes. O foro é muito disputado pelo seguinte: porque vocês, 11 ministros do Supremo, não condenam ninguém. Eu quero dizer que eu tenho falado aqui de 120 condenações na primeira instância da Lava Jato, mas na verdade o Estadão fez um levantamento. Nesse período houve 404 condenações em processos semelhantes aos que estão no Supremo com políticos. Sabe quantos o Supremo fez? Zero! Nenhuma condenação. Ô, Gilmar Mendes, não dava para você se recolher um pouquinho em casa, deixar de ficar falando demais, para não ter que ouvir de volta a informação de que tem um placar de 404 a 0? Aliás, aproveito aqui para registrar um ouvinte, final do telefone 1685, depois se você quiser, puder mandar o seu nome aqui para a gente, ele justamente pergunta: por que o inquérito contra o Aécio Neves não anda? Não é só contra o Aécio, tem outros que não estão andando. Não anda inquérito. Por que você selecionou o Aécio Neves? O Aécio Neves, o inquérito dele não anda porque ele tem foro. Ele tem foro porque ele é senador. O Renan Calheiros tem 8 inquéritos no Supremo e nenhum anda. E você está preocupado com o Aécio por quê? Porque você acha que só Não, o Jucá tem não sei quantos processos. E tem o Sarney goza de foro perpétuo, sem ter mais o foro privilegiado dado pelo Supremo. Agora, o Supremo não pode falar nada sobre isso, porque o foro é disputado, porque o Supremo não condena. E o Supremo não condena porque é preguiçoso, e depois vem com desculpas fajutas de que nós não somos uma corte constituída para julgar casos penais. Ora, o Supremo pode pedir o que ele quiser, pode requisitar juiz, pode fazer o que quiser, pode, inclusive, ter uma estrutura no Supremo para julgar casos penais. Não faz porque não quer, não faz porque vive na promiscuidade de Brasília, em conluio com advogados ricos e com companheiros políticos.